frases de pensadores gênios do mundo. Todas as ideias presentes nos escritos de Voltaire expressam a perspectiva do iluminismo. Era um acérrimo defensor da submissão ao domínio da lei, baseava-se em sua convicção de que o poder devia ser exercido de maneira racional e benéfica. Por ter convivido com a liberdade inglesa, acreditava que eram possíveis um governo e um Estado ideais, justos e tolerantes. Voltaire influenciou várias reformas na França, como a liberdade de imprensa, tolerância religiosa, um sistema imparcial de justiça criminal, tributação proporcional e redução dos privilégios do clero e da nobreza. Abaixo listamos algumas das frases da época vivida e como nos ajuda nos dias de hoje. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Escrevo-vos uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Um mérito inegável da poesia, ela diz mais e em menor número de palavras que a prosa. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. O público é uma besta feroz. Deve-se enjaulá-lo ou fugir dele. É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem. Gostando das frases e do conteúdo do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder os próximos vídeos postados. E nos ajudar no crescimento, deixe um comentário qual frases mais gostou e sugestão que tipo de assuntos gostaria de assistir no canal. Vamos ao vídeo de hoje. Só se servem do pensamento para autorizar as suas injustiças e só empregam as palavras para disfarçar os pensamentos. Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis têm o mesmo destino. A via pela qual se ensinou durante largo tempo a arte de pensar, de certeza que é oposta ao dom de pensar. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. A pintura é a poesia sem palavras. Respeito o meu Deus, mas amo o universo. As paixões são os ventos que enfunam as velas dos barcos, elas fazem-nos naufragar, por vezes, mas sem elas, eles não poderiam singrar. A alma é uma fogueira que convém alimentar, e que se apaga dado que não se aumente. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. Um dos méritos da poesia que muita gente não percebe é que ela diz mais que a prosa e em menos palavras que a prosa. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Há muito poucas repúblicas no mundo, e mesmo assim elas devem a liberdade aos seus rochedos ou ao mar que as defende. Os homens só raramente são os dignos de se governar a si mesmos. Ensinam-se os homens a serem honestos, sem isso, poucos chegariam a sê-lo. Só fui à falência 2 vezes. A primeira, quando perdi uma causa. A segunda, quando a ganhei. Sabei que o segredo das artes é corrigir a natureza. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Os leitores servem-se dos livros como os cidadãos dos homens. Não vivemos com todos os nossos contemporâneos, escolhemos alguns amigos. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. O país onde o comércio é mais livre será sempre o mais rico e próspero, guardadas as proporções. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Deixaremos este mundo tão tolo e tão malvado como o encontramos quando chegamos a ele. Nunca a natureza é tão aviltada como quando a ignorância supersticiosa tem a arma do poder. Quando se viaja de passagem, tomam-se os abusos pelas leis do país. Teria maior confiança no desempenho de um homem que espera ter uma grande recompensa do que no daquele que já a recebeu. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. O segredo de aborrecer é dizer tudo. Todo homem é culpado do bem que não fez. Deve-se consideração aos vivos, aos mortos deve-se apenas a verdade.
Todo divórcio começa mais ou menos ao mesmo tempo que o casamento. O casamento talvez comece algumas semanas mais cedo. As grandes coisas são muitas vezes mais fáceis do que aquilo que se pensa. De todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível. O mais feliz passa por ser o maior, e o público atribui muitas vezes ao mérito todos os êxitos da sorte. Um general vitorioso nunca cometeu erros aos olhos do público, ao passo que um general vencido só fez asneiras, por mais sensato que tenha sido o seu procedimento. Quanto mais envelhecemos, mais precisamos ter o que fazer. Mais vale morrer do que arrastarmos na ociosidade uma velhice insípida. Em trabalhar é viver. Quando o populacho se põe a refletir, tudo está perdido. O interesse que tenho em acreditar numa coisa não é a prova da existência dessa coisa. Se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. Uma conduta irrepreensível consiste em manter cada um a sua dignidade sem prejudicar a liberdade alheia. A educação desenvolve as faculdades, mas não as cria. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. Confesso que o gênero humano não é tão mau como certas pessoas o apregoam na esperança de o governar. Fiz um pouco de bem, é a minha melhor